Muito bem, mais uma live da Maratona de Lives. Vamos esperar a galera começar a chegar por aqui, 19 horas. Vamos lá, vamos chegando, vamos chegando. Vamos falar de planejamento financeiro emergencial. Olha, Júlia querida, tudo bem? Nossa querida chefe, saudade de você. Júnior Alves, grande amigo, parceiro, fotógrafo fantástico. Galera, vamos começando a brincadeira. Já já a gente tem um convidado top aqui com a gente, o Marcelo Rubles, um querido amigo, um querido parceiro. Seguinte, para quem não me conhece, me chamo João Dornelles, eu sou treinador comportamental, sou empresário, sou diretor da Rap Desenvolvimento, né? Sou consultor. Aí o Marcelo chegando aí. Fala, grande Marcelo, me manda seu convite aqui já já que eu te aceito. Enfim, sou aqui, ó, deixa eu aceitar o convite dele. Muito bem, cadê? Já já ele aparece por aqui com a gente. Voltando a falar, me chamo João Dornelles, como falei, sou diretor, sócio-diretor da Rap Desenvolvimento. Fala, Marcelão! Já me aceitou? E aí, já aceitei. Muito bem, segura aí só um minutinho e já falo com você, tá, Tá. amigo? Fique à vontade aí. Muito bem, obrigado. Bom ter você aqui, saudade. Voltando ao que eu estava falando, falando um pouquinho da Rap Desenvolvimento, nós somos uma empresa de educação corporativa, de consultoria, ajudamos empresas aí no desenvolvimento das suas lideranças, não é? Ajudamos as empresas que querem desenvolver, melhorar, implementar a gestão estratégica de pessoas, RH estratégico. Enfim, esse é o grande foco da Rap Desenvolvimento. E nesses tempos de pandemia, de Covid-19, aí o jeito, já que a gente tem que ficar trancado em casa, é dar um jeito de ir para a internet, né, Marcelo? Estamos por É aqui verdade. para não deixar de transmitir conhecimento para as pessoas. Muito bem. Bom que nessa hora, eu na minha nova rotina, minha esposa lá na sala com o bebê no colo e eu aqui para conseguir falar um pouquinho. Bom, já conhece um pouquinho da Rap, já me conheceram um pouquinho. Quem não conheceu, quem chegou depois, todo mundo vai ter acesso a essas lives aqui. Né? O que é a Maratona de Lives, basicamente? Exatamente por conta dessa pandemia, a gente não pode sair, como muita gente está fazendo, a gente também está aqui trazendo vários profissionais para falar de assuntos distintos que podem contribuir com a vida da gente. Tivemos o Felipe falando sobre liderança ontem. Ontem tivemos a Tamires falando sobre o poder da mulher nas organizações. E hoje, enfim, Marcelo Rubles está aqui, né, querido amigo, para a gente falar sobre de grana. Marcelo, eu fiquei pensando que esse assunto a gente devia ter deixado por último, sabe? Que é para deixar aquela expectativa nas pessoas, todo mundo dizendo, meu Deus, o que eu faço com dinheiro agora? Enfim, é um dos assuntos mais esperados, né? É falar sobre finanças. Então, o foco da live de hoje é planejamento financeiro emergencial, né? Vai lembrar o que eu estava comentando agora. Se você, por acaso, não pode assistir agora, não vai ficar por aqui, quer assistir de novo depois as dicas que o Marcelo vai trazer, quer ver um pouco mais sobre o assunto, quer assistir as outras lives, João, não consegui ver a live na segunda e na terça, não vou conseguir ver amanhã. As lives vão até sexta-feira da semana que vem, ou seja, são 10 lives, né? Só pula sábado e domingo. Então, se você quiser assistir, acessa aí, deixa eu colocar o link, peraí, deixa eu colar o link aqui, vamos lá, colar, muito bem, publicar. Aí, rapd.com.br/maratona de lives. Eu não estou conseguindo fixar isso aqui, mas tá tudo bem. Depois eu Ô, coloco de João, novo. Oi. João, só clica em cima, só aperta e vai dar fixar para você. Legal, deu certo. Show! Deus do livro. Aí. Começamos com as dicas maravilhosas. Alguém me disse para segurar, eu segurei e não deu certo. Era só clicar, muito bem. Então, galera, rapd.com.br/maratona de lives. Quando você se inscreve, você recebe aviso das lives que vão acontecer, né? E recebe também um acesso, um link para poder ter acesso a todas as lives que vão acontecendo. E 1 ou 2 dias depois da live acontecer, ela já fica disponível para você. Além do mais, a gente vai te avisando aí quando as lives forem disponibilizadas para quem quiser assistir de novo. Além do mais, na sexta-feira da semana que vem, no dia 24, vai ter uma live que quem olhar a agenda vai ver que a live é um assunto surpresa. E nós vamos ter um sorteio. João, sorteio do quê? Não conto! Na sexta-feira a gente vai fazer um sorteio especial aqui numa live especial, então, principalmente na sexta-feira, talvez vocês queiram estar por aqui. Mas vamos para o que interessa. Planejamento financeiro emergencial. Quando eu fui escrever esse tema, eu escrevi planejamento financeiro emergencial e aí coloquei, tá faltando alguma coisa. Aí eu botei 2 pontos. E agora, o que fazer? Essa é mais ou menos a ideia do dia de hoje, do tema. Antes de deixar o Marcelo começar, e a gente começar a interagir, trocar ideia aqui, eu queria trazer um pouquinho da minha percepção de alguma forma. Na época que o Marcelo mora em Cuiabá, né, Marcelo? Eu morava em Cuiabá, nós nos conhecemos por lá. Nessa época, o Marcelo atuava diretamente como terapeuta financeiro. Basicamente, o foco do Marcelo é ajudar as pessoas. Acho que o foco foi mudando ao decorrer do tempo, mas ainda assim é contribuir com a vida das pessoas, financeiramente, principalmente.
E ele vai trazer muito disso hoje, né? E eu lembro que ele foi meu terapeuta financeiro, inclusive, me deu dicas importantes, me falou muito sobre a importância do dinheiro. E aí eu vou trazer uma coisa que talvez não seja o que todo mundo gostaria de ouvir nesse momento, mas que eu acho que é um aprendizado extraordinário que os momentos de crise traz pra gente. E que depois, inclusive, eu vou citar para o Marcelo falar de novo. Mas, gente, hoje, se eu e minha esposa precisássemos parar um ano inteiro sem trabalhar e não entrar renda, nós conseguiríamos. Por quê? Porque desde lá, quando eu conheci o Marcelo, talvez, nós já eu mesmo, particularmente, antes até de conhecê-la, já me preocupava muito com o planejamento financeiro, em poder garantir a minha subsistência. Afinal de contas, eu trabalho por conta própria, eu tenho a minha empresa, eu sou autônomo, vamos dizer assim. Então, quer dizer, se eu não trabalho, se a minha empresa não gera renda, se eu não gero renda, não entra. Então, vai que um dia, independente de pandemia, eu adoeço, por algum motivo eu não posso trabalhar. Então, eu sempre me preocupei em ter um caixa para caso esse tipo de coisa viesse a acontecer. E a gente está vivendo um exemplo disso. Né? A minha esposa não fazia isso, e depois que me conheceu passou a fazer, né? E ela dá muito valor ao ver que hoje a gente tem um pé de meia, né? Um caixa legal que nos suporta, por exemplo, passar por uma situação de dificuldade como está acontecendo. João, por que você está falando isso? Eu sei que eu devia ter cuidado, mas eu não cuidei. Eu estou falando isso porque talvez o que está acontecendo agora seja uma grande motivação, um grande estopim, a grande chave, ou a virada de chave que talvez muita gente está precisando para começar a mudar a sua vida financeira e começar verdadeiramente a encontrar maneiras de ter o seu caixa, seu pé de meia. O especialista em falar disso é o Marcelo, eu vou deixar para ele. Mas, independente de qualquer coisa, é um momento de restringir, principalmente quando eu falo de planejamento financeiro emergencial. Falando dos clientes da REP, por exemplo, o foco dos nossos clientes, e acho que de várias empresas, é o quê? É fazer caixa. Né? Fazer caixa, é ter dinheiro guardado para quê? Para pagar suas responsabilidades, suas contas, seus colaboradores. Né? Isso é um movimento importante. Reduzir os custos dentro do possível, né? Conseguir, se possível, dependendo da área em que você atua, aumentar suas vendas ou manter suas vendas. Tem gente que está com as vendas totalmente zeradas, né? Não está vendendo. Tem muita gente desesperada que não está vendendo. Ainda tem empresas que são essenciais, né? A gente tem clientes na área de distribuição de alimentos, temos clientes na área de postos de combustíveis, que são clientes que continuam faturando, né? Continuam, mas ainda assim precisaram fazer cortes. Quer dizer, como é importante parar para planejar, e esse é o momento, Marcelo, já começando com você, já vou te apresentar, mas penso eu que é um momento que, como as empresas, talvez as pessoas físicas também precisem fazer um caixa, não precisa? Sim, sem dúvida, João. Eu acho que nesse momento, João, tem coisa que às vezes a gente pensa que é redundante, mas não é. Reserva de emergência, que todo mundo fala. Eu gosto muito de falar de reserva estratégica. Eu já acabei com esse nome. A PNL me ensinou que reserva de emergência vai fazer com que um dia aconteça uma emergência. Então eu troquei o nome. E por isso que eu gosto de falar reserva estratégica. Então, essa reserva, João, a gente sempre falava. Mas falava para qual situação? Para desemprego, para doença. Só que nunca ninguém imaginou que fosse acontecer o que nós estamos vivendo agora. Porque, na realidade, João, a nossa geração, a geração dos nossos pais, não passaram por isso. A última foi lá em 1918, da gripe espanhola. Então, essa geração agora nunca imaginava que isso pudesse acontecer. Algo tão grande. Então, mais do que nunca, essa reserva a gente precisava ter. Então, quem tem essa reserva está melhor do que outros. Né? E não está resguardado completamente. E quem não tem, então? Então, quem não tem está numa situação pior ainda. Por isso que esse tema ele é muito importante, porque se a pessoa não for pelo amor, ela vai pela dor, né? Não é? Isso foi uma das coisas que tem mexido muito com a gente, porque assim, eu até comentei na última live, no dia a dia a gente fica na nossa correria geral e esquece de pensar em outras pessoas num contexto mais amplo e dizer assim, não, ok, tô tranquilo. Tô aqui em casa, tô fechado, eu tenho minha reserva financeira. Mas, gente, quanta gente não tem? Quanta gente verdadeiramente não tem de onde tirar dinheiro, não tem como botar comida em casa. Então, assim, talvez a gente para quem não está vivendo isso, talvez não sinta na pele, efetivamente, que muita gente nesse país, nesse mundo, está vivendo. Mas é muito importante a gente tratar desse assunto. Antes da gente continuar, deixa eu apresentar esse Marcelo Robles, um grande amigo, parceiro, né? Sempre que eu vou a Cuiabá, tô na casa dele, sempre que posso, não é? Posso citar aqui que o Marcelo é educador financeiro, contribui com a vida aqui das pessoas, principalmente para quem hoje em dia, né, Marcelo? Você vai trazer esse ponto também. Para quem quer, sim, viajar, quem quer conhecer outros lugares, quem quer ter uma outra renda, talvez esse seja o grande foco da fala de hoje. Acho que a gente não está pensando muito em viajar, né, nesse momento,
Mas, enfim, uma coisa que me chamou a atenção e que eu acho que pode ser uma dica legal aí, eu já vou plantar a ideia. O Marcelo trabalha hoje, tem um treinamento, inclusive, nessa área, falando sobre como você utilizar pontos, utilizar milhas. E é uma coisa que ele me falou que eu achei muito interessante, já negociou mais de 30 milhões em milhas aéreas, eu achei. Ou seja, isso reforça a experiência que ele tem. E, João, umas milhas, pontos, nessa época, o que eu vou pensar nisso? O Marcelo vai trazer para a gente um pouquinho isso também como uma alternativa para esse momento de vida que a gente está vivenciando hoje. Então vai ser muito importante conhecer um pouquinho sobre isso que ele tem para trazer para a gente. Enfim, acho que o Marcelo vai falar no contexto geral, né, Marcelo? Voltando agora sim, agora já bem apresentado aí, no final vou pedir para você deixar suas redes sociais e tudo mais, mas fala um pouquinho para a gente como se planejar num momento desse, o que fazer, né? O que a gente tem que se preocupar para conseguir, independente de se eu tenho, mas principalmente se eu não tenho uma reserva de emergência, ou talvez olhando as duas situações, o que eu devo me preocupar, enfim, para começar a conversa. Tá. Ô, João, eu quero fazer uma analogia com uma guerra. Provavelmente ninguém aqui foi para a guerra, né? Um ou outro deve ter ido aí, mas a maioria assiste um filme. Então, nós estamos literalmente no meio de uma guerra, né? Uma guerra realmente de uma doença, e nós estamos no meio. Quando um pelotão vai para a guerra, o que é a primeira coisa que ele faz? É ter um planejamento. Então a gente assiste naqueles filmes, né? Uma estratégia, né? Coloca... Hã? Uma estratégia, né? Uma estratégia, isso. Então ele coloca o papel lá na mesa e começa a examinar. Ora, nós vamos? Quantos dias que vai ser essa guerra? Uma previsão. Qual que é o tamanho da tropa? Quanto que eu preciso de alimento? Então ele faz aquela estimativa para que ele vá para a guerra. E aí, João, entra uma outra coisa que era básica e que muita gente levava com a barriga. As pessoas, elas ganhavam e pagavam suas contas. Então o dinheiro entrava, ele saía. O dinheiro entrava, ela saía. E ela não tinha nem muito controle do que estava pagando, estava vivendo, né? Estava vivendo de acordo com o que ela ganhava. Só que nesse momento agora, esse comportamento não dá mais. Aí você fala assim, Marcelo, mas eu vou gastar menos. Mas a grande questão é que as pessoas podem gastar menos em alguns itens, só que a renda vai cair. Às vezes o empreendedor vai sofrer. Mesmo que a gente faça várias parcerias, tal, a renda vai caindo. Isso é algo muito preocupante. Então, o que eu preciso pensar agora? Se eu estou já na guerra, o que eu preciso fazer? Analisar os meus suprimentos aqui. E o que são os meus suprimentos? São as minhas despesas. É o momento, João, da família se abraçar, sentar ali, em vez de ficar o dia inteiro na Netflix, ou só nas redes sociais, ou vendo só notícia ruim. Porque a notícia ruim, João, eu entrevistei um médico hoje, e ele estava falando do poder que isso tem de acabar com as nossas expectativas, gerar ansiedade. Tem pessoas, João, que estão indo para o hospital achando que é coronavírus, mas é crise de ansiedade. Porque está vendo só coisa tóxica, só notícia ruim. Então, o que a gente precisa fazer agora? É reunir, tirar um tempo, não é o dia todo, e começar a analisar todas as despesas. E analisar, João, de forma mais profunda. Então, eu dou um exemplo. Contas de telefone. Às vezes a pessoa tem uma conta de telefone e existe um plano melhor para ela. Só que ela sempre foi deixando. Deixa eu fazer, eu vou ficar ligando, vai me dar trabalho. Não vou negar, eu mesmo não parei para analisar minha conta de telefone para ver se eu tenho um plano mais interessante que o que eu tenho agora. Sim, sim. Então, às vezes, é o momento da pessoa fazer isso, João. Eu dei um exemplo da Vivo esses dias, que a Vivo me ligou perguntando se eu queria colocar minha conta em débito em conta. Então, pensa bem, a Vivo já se adiantou. Ela está preocupada com o caixa dela. Então, para ela não ter prejuízo, ela já está ligando. Está ligando para todo mundo e já oferecendo. Agora, e nós estamos fazendo isso? Então, às vezes, a pessoa tem que ligar e renegociar. Pode ser, João, que a pessoa tem um pacote lá para ligações e ela não liga mais, usa só o WhatsApp. Ou pode ser, João, que a pessoa contratou um pacote de dados móveis muito grande, e isso aconteceu comigo, e hoje eu não uso aquele tanto de dados móveis. Por quê? Às vezes você está usando só o Wi-Fi. Está ficando Wi-Fi em casa. E até me apertar um pouquinho, né, Marcelo? Mesmo que eu use, às vezes, nesse período de crise um pouco mais, poxa, eu tinha uma conta, eu posso deixar de fazer conta e botar um cartão, por exemplo, ou pegar o plano mais baixo que eu tenho e realmente deixar de usar um pouco, mas para poder proteger um pouco mais a minha família, as minhas finanças, né? Sim, Então, nesse caso, uma análise profunda, João, para ver mesmo. Será que compensa eu diminuir?
Será que eu uso para eu trabalhar? Por exemplo, no nosso caso, a gente usa para fazer live, consome muitos dados, então às vezes a gente não consegue diminuir um pacote de internet, né, em casa. Então, e ainda você paga em casa e ainda paga no celular. Então as pessoas têm que pensar nisso. Agora é o momento. Por isso que eu falei, na guerra, analisar profundamente. Então, eu fui lá, peguei a minha conta de telefone. Vamos para a parte de lazer. Às vezes, João, não dá... Antes de entrar no lazer, deixa eu só fazer um adendo com uma coisa que você falou sobre a importância do que a gente está assistindo na televisão. Você fazendo essa correlação com a guerra, imagina que você está indo para a guerra e vem alguém no seu ouvido e começa a dizer assim, ó, eita, olha lá são 30 mil e nós só somos 10 mil, hein? Ih, tá difícil, hein? Acho meio... Olha, as armas deles os aviões deles são muito mais novos que os nossos. O que começa a acontecer com esse cara que tá indo pra guerra? Ele se desestimula, ele deixa de acreditar, né? Quer dizer, o que é dito pra gente mexe muito com o nosso psicológico. E isso não dá pra negar. Já faz alguns anos da minha vida, mais de 5 anos, que eu parei de assistir TV aberta. Que eu comecei a direcionar e focar só naquilo que eu quero, a escolher o meu conteúdo. E querendo ou não, infelizmente, isso é clichê falar, mas é uma verdade, a mídia, num contexto geral, ganha mais ibope com notícias ruins, né? Falando das crises, das dificuldades, isso gera mais audiência. E, naturalmente, infelizmente, eles tendem a inflar isso e não falar de tanto de coisa boa. Então, começa, acho que, toda essa conversa em saber com o que eu estou alimentando a minha cabeça. Então, por exemplo, parabéns às pessoas que estão assistindo uma live como essa aqui, porque parar para estudar, para se preparar, para pensar em como melhorar a própria vida é diferente, de repente, da pessoa que está sentada assistindo TV, né? Sim, sim. E é tão interessante isso, até entrando no lazer, porque a gente tem que escolher bem agora até onde a gente anda na internet. Então, por exemplo, eu gosto muito do Twitter. Você usa Twitter? Não, não uso. Tenho conta, mas não uso. Faz muito tempo. Tá. Então, eu entro muito no Twitter, porque o Twitter tem uma outra forma de ser. Mas o Twitter, João, ele é muito tóxico. Nós estamos, assim, muito politizado o Twitter. E olha, engraçado, um dia eu escrevi um post lá, eu não sei o que foi, eu acho que alguém falando de política, eu fui escrever alguma coisa, e as pessoas nem me conheciam e começaram a me xingar. Então, assim, às vezes você não escreve, mas você lê muita notícia ruim, muita coisa ruim. Então, hoje, a gente tem que filtrar. A pessoa tem o Instagram dela. Quem são as pessoas que ela está lendo? Quem são as pessoas que ela está vendo? Ela vai ter que filtrar. E aí entra a questão do lazer, João. Às vezes o cara na casa dele estava acostumado com um pacote de TV a cabo lá, com um monte de canal que ele não assistia. Será que tem que manter aquela TV a cabo? Será que ele não tem que diminuir um pouco? E aqui, João, é sabedoria. Porque se a pessoa, por exemplo, ela fala assim, ó, eu vou cortar todo tipo de lazer. Vou cortar Netflix, vou cortar TV a cabo, não sei o quê. Como que ela vai ficar na pandemia agora? Porque a gente tem que ser sincero, né? Você vai ter que dar uma variada. Por mais que a pessoa saiba fazer uma caminhada ali na casa dela, ela lê, ela viu na internet, ela vai querer ver um filme, alguma coisa assim. Você me deixa dar um exemplo que aconteceu hoje, falando de lazer? Claro. Eu moro próximo ao Beach Park, aqui em Fortaleza. Moro em Fortaleza, né? E aí eu pensei, bom, vamos aproveitar esse período de pandemia, o Beach Park tá fechado, deve ter umas ótimas promoções, né? Há tempo que eu quero comprar um passaporte lá. Quando eu fui ver os preços dos passaportes, não mudou nada de preço. E ainda assim a gente estava analisando fazer um plano maior, então, porque saía mais barato. Então você faz era um plano de 7 anos. E a gente foi pensando, peraí, só um pouquinho. Miguel nasceu agora, né? O nosso bebê está com 25, quase 30 dias, quase um mês. Quando é que nós vamos para esse parque com ele? Cara, só depois que ele fizer 6 meses. Então, quer dizer, nos próximos 5 meses, com pandemia, sem pandemia, nós não vamos ao parque com ele. E outra, vale a pena realmente... A gente sabe quanto a gente vai usar o parque ou não? Então a gente deixou de fazer um de 7 anos e decidiu, olha, vamos esperar esses 6 meses. Daqui a 6 meses a gente faz um plano de 1 ano só para experimentar, ver se a gente vai usar. Eu sei que talvez até foge um pouco do contexto que você está tratando aqui. Não, faz parte. Mas em vez de fazer 7 anos, vamos fazer 1 ano, vamos experimentar. Se a gente usar, aí a gente paga um plano maior. Mas enfim, falo disso porque é um pouquinho do que você está falando. Parar para analisar o que eu realmente uso, o que eu não uso, o que eu estou pagando só por conveniência ou não. Né? Às vezes são custos pequenos, mas que eu imagino que quando você vai acumulando um com a outro, fica grande. Poxa, por exemplo, eu pago lá R$16,90 do Spotify. Aí eu pago 22 e não sei quanto do Netflix. Aí eu pago não sei mais o quê. Quando você vai ver, pô, o Netflix é família, dá para ter 5 pessoas. O Spotify você paga um pouquinho mais, dá para ter também com 5, 6 pessoas. Então, quer dizer, às vezes, dependendo das finanças das pessoas, isso gera um impacto interessante, né? Sim, João. E é importante você falar, porque nós vamos ter que sair um pouco daquela visão muito cartesiana, né?
eu ganho tanto, eu gasto tanto. A gente vai ter que começar a enxergar formas alternativas. Então, foi um exemplo que você deu aí, por exemplo, da Netflix. Tem como você compartilhar. Será que não compensa se unir ali? E unir, a gente paga um e compartilha? Será que eu não posso assinar alguma coisa e eu dividir? Então, a gente começa agora, João, a ter uma visão até mais colaborativa. Compartilhar mais Isso vai as trazer coisas. muito. E isso, a gente tem que fazer isso. Porque tem um problema oculto, João, que muita gente não está percebendo. Mesmo nós que temos reserva. O que que é? Primeiro, que a gente não sabe quanto tempo que vai durar a pandemia. Então, às vezes a pessoa se preparou para 2, 3 meses, pode durar mais Pode tempo. ter mais, né? Uhum. E aquela reserva que ela estava achando que ia dar, não dá. Fato. Segundo, a vida continua. Então, se essa pessoa fica doente de uma outra coisa, e ela tiver que fazer um tratamento, alguma coisa assim, então vai fugir do que ela já estava pensando. Terceiro, e se a gente pega o danado coronavírus? Nossa E Senhora. aí não, e tem que fazer um tratamento. São situações, João, que a gente tem que pôr na mesa. Então, quando eu falo da questão da guerra, da pessoa pegar as despesas dela e estar olhando, ela tem que imaginar esses cenários. Porque são cenários, João, que ninguém às vezes pensa. Igual lá quando a gente fala lá atrás, né? Faça a sua reserva. E a pessoa, sou funcionário público, né? E a gente fala, Besteira. Uhum. sou funcionário público, meu salário vai atrasar, não sei o quê. E agora vem a pandemia e a gente já começa a ver falar mais de atraso de pagamento de servidor público, de diminuição de salário. E eu falei esses dias, João, que muita gente não sabe. A Constituição Federal do Brasil, hoje, ela permite mandar funcionário público embora. Só que para mandar servidor público embora, tem vários requisitos. Então você começa mandando embora funcionário comissionado, você diminui o percentual até você chegar no concursado. Então, quer dizer, ninguém está salvo efetivamente de tudo isso que está acontecendo. Não. E o pior disso é que os governos já têm projetos em tramitação para facilitar isso. Então, em vez de ter toda aquela dificuldade, facilitar. O que eu quero dizer? Que ninguém está garantido. A gente precisa realmente parar, fazer essa análise. E quando vai fazer isso, João, não significa que é ruim. Não significa que vai ser um assunto chato. Não. É o momento de você integrar a sua família. Eu dei um exemplo também, João, que eu tinha um casal que eu atendia e eles tinham 2 filhas. E um dos planejamentos deles, os sonhos, era visitar o Beto Carreiro. Então, o que eles fizeram? Para envolver a família, eles falaram o seguinte, olha, a gente quer ir, mas vocês têm que ajudar. E a menininha de 5 anos virou a fiscal da energia. Então ela sai apagando a luz, tomando banho mais rápido. O que aconteceu? Ela tinha um objetivo claro na mente dela. Então eu acho que os pais, nesse momento, eles precisam fazer isso. Trazer os filhos junto, até porque às vezes eles estão ociosos em casa, né? Mostrar essa realidade, porque não dá mais para ocultar, João. Às vezes a gente oculta, né? A esposa oculta do marido, o marido oculta da esposa. E às vezes não por maldade, mas pelo dia a dia, quando vê a gente vai deixando. Não criar conflito, às vezes, né? Sim. E muitas vezes, João, nós vamos ter que debruçar agora do que morrer lá na frente no meio da guerra. Por quê? Porque não se preparou. Fato. E você trouxe uma coisa importante no início da sua fala. A gente não pode se preparar contando só com o coronavírus. Ou pelo menos contando que ele vai durar como o governo... Aqui, por exemplo, no Ceará, o governo falou que vai até 20 de abril. Mas já ouvimos por outras fontes, aí, inclusive, que eles falaram 20 de abril para não dar o prazo todo. Para ir devagarinho liberando novos prazos. Ou seja, quando estiver chegando perto de 20 de abril, a tendência é que eles joguem mais para frente. Então, e além disso, como você muito bem colocou, poxa, essa situação tem que nos ensinar de que não é só isso. Tá, ok, legal, passou o coronavírus daqui a pouco, tá, mas e aí? Com o que mais eu posso cuidar, né? Mas muito bem, Marcelo, com esse foco, vamos entender assim, começa a trazer assim pra gente. Você trouxe um pouquinho já de como é que eu consigo reduzir meus gastos. Claro, se você tiver mais para contribuir com a gente, divide um pouco isso. Mas outra forma, e aí quando a gente fala de empresa é a mesma coisa, uma forma de eu ter mais caixa é diminuir gastos, mas outra é ter mais renda. Então, dentro desses dois contextos, como é que eu consigo, se ainda tiver mais conteúdo aí, que você puder compartilhar mais exemplos, como é que eu posso reduzir mais ainda, novas ideias ainda de como é que eu posso reduzir meus custos, e ao mesmo tempo, independente de quem eu seja, né? Claro, se a gente fosse pegar formas de aumentar a renda aqui, aí iria variar de acordo com a profissão, iria variar de acordo com um monte de coisa. Mas eu, ser humano como qualquer um, existem formas de aumentar minha renda, existem formas de reduzir meus custos, enfim.
Sim. Ô, João, eu vou falar que seria uma terceira via. Porque, a princípio, quando a gente fala de gerar renda, algumas pessoas elas criam um bloqueio, né? Ela vai falar, eu não sei fazer nada, eu não dou conta, tá na época de coronavírus e a pessoa se bloqueia. Então, vamos colocar uma situação intermediária antes disso daí. E, João, e eu só reforço mais que a gente tem que pensar o seguinte. A hora que acabar essa quarentena, não significa que vai voltar ao mesmo... Não vai ser assim que as coisas vão voltar. Vamos imaginar um shopping. Aí fala assim, ó, o shopping reabriu. Será que todo mundo vai no shopping? Vai voltar a gastar naturalmente? Claro que não, exatamente. As pessoas ainda vão estar com medo. Aí vai ser aos poucos. Por isso que o que nós estamos falando agora é muito importante se fazer e não criar essa ilusão. Ó, no final de abril tá tudo normal. Não, maio tá tudo normal. Não vai ser assim, vai levar um tempo, né? Então acho que a gente tem que conscientizar disso. Vale comentar, a gente estava em reunião com um cliente hoje e saiu a seguinte percepção. Crises como essa sempre trazem muitos aprendizados, né? E uma das coisas que está acontecendo com as empresas é que elas estão sendo obrigadas a trabalhar de forma mais enxuta. E muitas empresas vão perceber que dá para fazer o que elas já faziam antes com menos custos, com menos gente, de outras formas, online. Ou seja, não tem como voltar ao normal tão cedo. Quando voltar, já vai voltar diferente. Faz sentido? Sim, faz sentido. E aí entra nessa pergunta que você me fez, João, que é o seguinte. Dessas despesas que nós temos, será que eu não posso achar um jeito de consumir e ficar mais barato? Eu vou no supermercado ali. Como que eu vou fazer para diminuir? Às vezes o cara já não tem como enxugar mais, já está no osso. Será que tem uma alternativa inteligente de diminuir a minha compra? E aí tem, João. E que às vezes as pessoas deixavam por comodismo. Um exemplo. Quando a pessoa falava o seguinte, quer pôr o CPF na nota? Já ouviu isso? Já conversamos sobre isso, inclusive. Isso. Quando eu coloco o CPF na nota, é uma forma de eu estar contribuindo com os tributos e é uma forma de retorno de dinheiro para mim também. Como? Cada estado tem uma política. Por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, quando você coloca o CPF na nota, cada pagamento que você faz, um percentual vai para uma conta sua. Vai ficando uma reserva de dinheiro para você ali. Depois, o que você faz? Você vai lá e saca aquele dinheiro. Ou você vai lá e paga menos IPVA. Em Cuiabá, você paga menos IPTU. Diminui a sua conta de IPTU. Aí você fala, então tá ficando interessante. Então a pessoa, às vezes, ela tem que procurar se na cidade dela ou no estado tem um programa de nota fiscal. Aí quando ela for no supermercado, ela pede, quero CPF na nota. Porque eu já vi gente, João, falar assim, não, eu não quero. E existe muita gente que fala assim, se eu colocar o CPF, o governo vai ver quanto que eu ganho. Ele vai entrar nas minhas finanças. Não tem nada a ver, não tem nada disso. Então essa é uma situação. O Carlos Aníbal colocou aqui, ó. E se tiver sorte, ainda ganha prêmio, né? Porque é isso, dependendo dos estados, o dinheiro volta, tem desconto na hora de pagar imposto, como você citou, tem premiações, não tem. Mas a principal pergunta, para ser mais interessante, como é que eu descubro isso, Marcelo, no meu estado? A gente tem gente aqui do Mato Grosso, tem gente do Piauí, tem gente da Bahia, tem gente de Fortaleza. Como é que eu descubro onde é que eu vou pesquisar, ou pelo que eu procuro no Google, sei lá, para ver se tem no meu estado ou não? Ô, João, só fazendo um adendo, eu ganhei R$1.000 num programa de nota fiscal. Olha Se for no Instagram, vai ver um checão meu lá. R$1.000 que eu fui sorteado. Que legal, que legal. E, João, o que acontece? É só a pessoa jogar lá, programa de nota fiscal, e coloca o estado que ela mora. Programa de nota fiscal de Fortaleza. Legal. Tem alguns estados que tem tanto do estado como do município. E aqui, João, eu tenho um curso, eu falo para os alunos o seguinte, cadastra o máximo que você tiver. São Paulo, que eu dei o exemplo agora. A gente fala, mas eu não vou em São Paulo. Mas quando você compra na internet, gera um crédito para você e muitas vezes é de São Paulo. Então a pessoa nunca foi em São Paulo, mas ela comprou alguma coisa da internet que vem de lá. Então, se tiver como, cadastra aí. E a gente tem muitos. Tem a nota paulista, a nota carioca, Cuiabá tem a nota cuiabana, então tem várias notas que a pessoa pode procurar. Legal. E no supermercado, João, que eu estava falando, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Eu vou falar de nome que eu acho que não há problema. O supermercado Extra. O supermercado Extra, ele tem um aplicativo que você se cadastra. Quando você cadastra ali no aplicativo, ele oferece descontos para você.
ele oferece um programa de pontos para a pessoa. Então, o que ela pode fazer? Ela pode muito bem baixar o aplicativo, se cadastra, quando ela vai comprar, se for no Extra, né, para quem tem Extra na cidade lá, e ela verifica quanto que tem de desconto. O que ela fez? A mesma compra, só que gerando desconto para ela. Saiu mais barato. Então, foi uma forma inteligente. Sobrou mais dinheiro para mandar para uma reserva ou para uma outra despesa dela. Acontece aqui, se eu compro aqui no Pão de Açúcar, acontece exatamente isso. Tem programa também, né? E o Pão de Açúcar, inclusive, tem um cartão de crédito, que é um cartão de crédito muito bom, que ele gera pontuação para você com base no real. Então, quando você utiliza Qual o cartão de quem? Do Pão de Açúcar. Do Pão de Então, Açúcar, geralmente, legal. os cartões estão lá. A cada $1, um ponto, dois pontos, né? Lá é a cada R$1. E aí ele vai dar pontuação para você. E aí vai depender do cartão de crédito. E além disso, ele dá desconto para a pessoa também quando for fazer compra no Pão de Açúcar. Que legal. Ou seja... Eu só ia comentar, eu tenho o Dots. E o Dots é um exemplo de um dos mercados aqui no Ceará, que é o Mercadinho São Luís, por exemplo, que ele, na hora do caixa, a pessoa já me pergunta, você quer colocar o CPF para ver se tem Dots? Eu digo sim, ela coloca lá e já me dá o desconto na hora. Certo. Aí, João, tem uma questão seguinte. Quando a gente fala de utilizar o cartão de crédito, o que eu recomendo para a pessoa? Quando ela fizer a organização do orçamento dela, ela está vendo quanto que ela gasta, ela vai ver qual que é a receita dela. Então, ela tem um orçamento na mão. Ela já sabe quanto que ela precisa de gastar. Se ela vai usar no cartão de crédito, não há problema. Desde que já está previsto que ela tenha o dinheiro. Então ela fala, olha, eu posso utilizar, sei lá, R$500 no mercado. Eu tenho os R$500? Tem. Então eu vou usar o meu cartão e deixo o dinheiro ali guardado, né, numa reservinha, de rendendo alguns juros, pouco que seja, mas ela usa no cartão. Aí você fala, Marcelo, mas qual que é a vantagem disso? Quando ela for comprar, por exemplo, no supermercado, aquela compra ali gera uma pontuação para ela. Essa pontuação ela pode pegar depois e vender. A compra do mercado ficou mais barata. E esses dias, teve uma promoção no Carrefour, até o pessoal lá do meu canal Telegram, eu mandei para eles no dia lá. O Carrefour estava dando uma pontuação extra para quem comprava lá. Então, olha o que acontece. A pessoa, ela faz uma compra, ela gera pontuação no cartão de crédito dela normal e ganha pontuação a mais por essa compra que ela fez. Então, João, nós temos que ir achando essas alternativas, que são alternativas inteligentes. A pessoa não está gerando renda extra propriamente de lá, vendendo alguma coisa, mas já está ganhando dinheiro e diminuindo o orçamento dela. Legal. Surgiram duas coisas aqui para mim te ouvindo falar. Primeiro, que eu acho que vale importante comentar, até porque o Nathan Henrique aqui comentou, ó, o grande problema é o comodismo. Isso é uma das coisas que a gente pode comentar, né? As pessoas, às vezes, por falta de conhecimento ou por preguiça mesmo, acabam não fazendo, né? Então, isso é uma coisa que, quando a gente vai ver no final das contas, pelo que você está falando, ao final de um ano, quanto dinheiro a gente deixa de gastar ou quanto a gente ganha de volta se for fazendo. Ah, mas é só R$23, a conta é pouquinho. Mas pega R$23 com mais R$29, com mais R$50, com mais R$10 e vai ver o tamanho do bolo no final das contas, né? Segunda, esse é só um comentário para reforçar o comentário do colega que está assistindo. Segundo ponto importante, cartão de crédito. Eu já percebi que existem muitas crenças limitantes quanto a cartão de crédito. Tem gente, tem gente que tem 3 cartões de crédito para gastar, e eu quero que você reforce o que você falou, porque isso é uma coisa que eu aprendi com você já há bastante tempo, eu venho fazendo. Eu só uso o cartão de crédito para pagar as minhas coisas, só ando com um pouquinho de dinheiro na carteira para aqueles lugares que realmente não tem como usar cartão. Fora isso, eu gasto tudo no cartão, mas eu deixo todo o meu dinheiro guardadinho na minha conta para pagar o cartão quando ele chega. E aí é um dos erros que as pessoas cometem, né? Eu queria que você reforçasse um pouco mais isso. Sim. Ainda, desculpa, uma das coisas que eu percebo, tem gente que diz assim, e talvez isso até tenha um fundo de verdade em alguns contextos. Se eu compro com cartão, eu percebo que eu gasto mais, que parece que o dinheiro não está saindo da minha mão. Enfim, fala um pouquinho disso, por gentileza. Tá. Ô, João, o cartão de crédito, ele é muito demonizado. Se você for pegar, por exemplo, qual que é a maior causa do endividamento? Aí as pessoas vão lá e falam, cartão de crédito, cheque especial. Só que não é o cartão de crédito. O culpado é o infeliz que está usando. Mas por que ele está usando? E aí, ele tem que identificar o seguinte, com qual despesa que eu estou usando demais o meu cartão de crédito. Porque, João, se o cara planejou ali direitinho com o que ele vai gastar, e ele tem o dinheiro para gastar, em tese, não tem problema nenhum.
A grande questão, João, é às vezes a ansiedade que as pessoas têm com coisas que ela não poderia comprar. Então, o cara que comprar um tênis, por exemplo, ele não pode comprar esse tênis, ele tem que juntar o dinheiro. Mas o que ele faz? Ele usa o cartão de crédito para antecipar alguma coisa que ele ia ter que esperar um tempo. Então, o problema não foi o cartão de crédito, foi a ansiedade dele. E não querer Então, esperar. se a pessoa ela já se conhece, ela vê que esse é o problema dela, o cartão de crédito ela não vai poder usar. Porque senão ele vai fazer mal para ela. E aí, muita gente se equivoca. Ela fala, não, eu vou ganhar pontos. Não, mas aí nesse caso não compensa. Você gastou sem poder. Então você não vai ter dinheiro para pagar a sua fatura depois. Então, nós temos que fazer esse balanceamento. Se a pessoa ela sabe quais são as despesas dela, quanto que ela pode gastar, o cartão vai ser um aliado dela. Ela vai ter muitas vantagens. E eu dei esse exemplo agora para vocês, né? Da questão aí de quando a pessoa compra e tal. Tem um negócio que chama cashback. Já ouviu falar? Já ouvi falar e até hoje, pelo comodismo que o colega comentou ali, eu nunca fui atrás. Conta pra gente o que é o cashback. Ó, cashback, João, é dinheiro de volta. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Tem um site que chama Melios. Então, você joga em Melios, aplicativo, o site, vai lá e se cadastra. Lá na Melios... Melios, M-E-L-I-O-S, Melios... U-Z. Melios. U-Z. Melios. É. Aí, João, o que você faz? Cadastra no site da Melios. Lá tem várias lojas que são conveniadas na Melios. Então, vamos imaginar. Casas Bahia. Aí fala o seguinte, ó... Tá aqui, ó, Americanas, Netshoes, Submarino, Carrefour, Casas Bahia, Natura, um monte. Isso. Escolhe uma qualquer e me fala um percentual aí. Ah, deixa eu ver Americanas aqui, tem que entrar. 50% off nos ovos de Páscoa. Tá. Pega uma outra. Ah, mais cashback de 3%. Isso, ótimo. Então, o que acontece, João? A pessoa vai lá fazer uma compra. Vou te dar exemplo da Americanas, que ela tem 2 cashback. Então, você vai lá, se cadastra na Melios. Quando você for comprar na Americanas e está cadastrado, dessa compra que você fez, ela vai te devolver 3%. E devolve para onde? Para sua conta na Melios. João, eu já saquei mais de R$ 200 na Melios. Você vai juntando, e você pode, em dinheiro, não estou falando para você usar, dinheiro. Entra na sua conta. A pessoa vai lá, na sua conta da Melios, e aí você saca para sua conta corrente. Ele vai lá e faz uma TED para você. Então, o que a pessoa pode fazer, João? Nós vamos continuar comprando. Tem coisa que as pessoas continuam comprando. Então, o que ela faz? Olha na Melios. Segundo cashback, João. Aí tem que ter uma comparação de preço, não tem? Aí vai eu sair do meu estado de conforto um pouquinho, entender que nessa fase de crise é necessário eu parar para analisar um pouco mais e dar uma pesquisada, né? Mas, João, o cara que seja preguiçoso mesmo. Ah, não quero pesquisar, não. Faz o seguinte, você vai fazer compra, vende aquela loja lá, tem um programa de fidelidade dela. Simples. Lojas Americanas, o AME Digital. Então, o que você pode fazer, João? Olha só, você pode comprar um celular nas lojas americanas ou fazer uma compra mesmo no mercado, seu que seja lá, ganhar um cashback na Melios e ganhar um cashback no AME. O AME é um aplicativo. Você ganha 2 vezes. 2 vezes. E lá, João, se você for lá... Se eu comprei no cartão, eu ainda ganho ponto no cartão. Pontos no meu cartão de crédito. Isso mesmo. Caramba. Você ganhou 3 vezes. E aí, João, você ganha lá, tem um aplicativo, na hora que você vai pagar, você paga e vê o crédito lá. AME Digital, crédito de tantos reais. Depois você vai lá e utiliza esse crédito seu. Então, é mais uma forma, João, inteligente da pessoa continuar consumindo e fazer o dinheiro dela render mais. Ela vai ter retorno para ela. Que legal. Isso daí, João, já ajuda bastante. E tem uma outra, que aí se você quiser eu conto. Por favor, conta. Eu estou extremamente curioso e muito interessado a partir agora de saber de tudo isso. Porque como a gente poderia ter mais pontos de tudo que a gente compra, de tudo que a gente faz, né? Quanto dinheiro a gente poderia tirar dessa história toda? Que aí é a história de ter mais uma renda que você tinha comentado, né? No final das contas, eu acabo gastando e comprando do mesmo jeito, mas eu ganho algo que antes eu não ganhava. Agora há pouco, foi com você, na verdade, alguns meses atrás, que eu te ouvi falando em alguma publicação sua, que ou não lembro onde era, mas enfim, foi você que falou, eu me cadastrei lá no Premia, por exemplo, da Petrobras, ou no plano do Ipiranga e tudo mais, vi que dá para selecionar o seu posto preferido. Aí quando você abastece no seu posto preferido, você ganha mais pontos do que se abastecesse em qualquer posto. Quer dizer,
como virou febre, todas as empresas estão caminhando para esse caminho de dar pontuação para fidelizar o cliente. Quer dizer, quem não está olhando para isso está perdendo dinheiro, não é isso? Sim, sim, sim. João, e isso, a sua mente, ela fica ligada. Então, onde você vai, você primeiro verifica. Tem problema de fidelidade? Rapaz, um dia eu fui almoçar, eu estava com uma amiga, a hora que eu fui almoçar, ela foi primeiro, né? Aí eu falei, tinha problema de fidelidade lá? Ela falou, não sei. Quando eu fui almoçar, na hora eu vi escrito, na frente do caixa lá, programa de fidelidade. Que aí eu pagava e tinha retorno. Mas por que eu vi? Que a minha mente está ligada nisso. Porque vai me dando retorno. E aí tem muitas coisas. Mas, João, tem uma forma das pessoas ganharem pontos com despesas do dia a dia. Pagar sua conta de energia, você consegue ganhar ponto. Isso eu quero saber. E aqui, João, eu até aproveitando, quando o João foi me convidar para fazer a live, né? Aí ele falou, falar desse assunto. Eu falei, João, eu vou explicar para as pessoas de cartão. Ele falou, não, Marcelo, é emergencial, né? Não é para viajar, não sei o que. Eu falei, não, João, calma, que eu vou explicar lá direitinho. Marcelo, isso foi muito importante você comentar isso, porque, gente, é muito isso. Ó. Quando eu fui falar com o Marcelo, eu falei, Marcelo, a gente quer falar de planejamento financeiro emergencial. E eu pedi para ele, Marcelo, manda umas perguntas aí, uns tópicos que você acha que a gente poderia trabalhar, né? Ele disse, João, aqui, vamos falar, claro, mandou sobre planejamento no geral, mas ele falou, olha, como é que eu posso ter uma renda extra com milhas, papá? E eu falei, não, Marcelo, a ideia não é ter milhas e viagem e tal, é falando de planejamento financeiro mesmo. E ele, então, João, deixa eu te explicar. Gente, é real ignorância, falta de conhecimento da minha parte, que precisou, foi essencial trazer o Marcelo aqui por isso. Quanta coisa existe que a gente não sabe que existe, que a gente poderia utilizar, né? Sim. Ô, João, eu falo o seguinte, milha aérea não foi feita para viajar. Milha aérea é dinheiro. Ela é uma moeda. E como ela é uma moeda, você decide. Ou eu utilizo para tirar uma passagem, ou eu vendo essa milha aérea, pego o dinheiro. Com o dinheiro em mãos, eu compro a passagem mais barata. Porque nós temos muito essa questão de pessoas achar que milha é para viajar, né? E às vezes não compensa. Aí pensa bem, o que eu posso fazer? Eu tenho que aumentar o número meu de milhas do meu dia a dia para eu vender e transformar em dinheiro. Aí a pessoa fala assim, mas então você está mandando eu ficar gastando com o meu cartão de crédito? Não. Você pode usar o seu cartão de crédito com despesa do dia a dia. Aí eu não falei é que você está gastando a mais para ganhar milha, né? Não. De maneira nenhuma. E aí, João, vamos falar o que eu falei o caso agora de uma conta de energia. Eu posso pegar uma conta de energia minha, pagar essa conta usando meu cartão de crédito sem cobrança de taxa nenhuma e ganhando ponto. Já tentei fazer isso e não consegui. Como é que faz? Não, calma, eu vou te explicar. Aí você pode falar, Marcelo, que vantagem tem nisso? Primeira vantagem, você pode ganhar prazo de pagamento, João. Você pode ganhar até 45 dias. Pensa bem, se você paga dia 30 seu cartão e dia 15 fecha a sua fatura, você pode pagar uma conta no dia 16, agora de abril, vai vir só em 30 de maio. E num período que a gente precisa de fazer o dinheiro durar mais, é uma ótima sacada. Segundo, quando você faz isso, João, esse simples fato já gerou milhas para você. E você não gastou nada mais. Você já tinha que pagar a conta de energia. A única coisa que vai fazer agora é pagar na fatura do seu cartão. Terceiro, muita gente que paga anuidade, a partir do momento que você movimenta mais seu cartão de crédito, você vai ganhar isenção da anuidade. Desconto na anuidade, E se você consegue isenção, você pode ter um cartão bom. Então você vai ter um cartão bom porque você faz isso. Agora, como fazer? Aí, João, existem vários aplicativos. Vários aplicativos para fazer pagamento. Cada um tem uma regra. Por exemplo, tem um aplicativo que chama IQ. Então, I de igreja, Q de queijo. O que a pessoa pode fazer, João? Ela entra nesse aplicativo IQ, procura lá quais são as contas que o IQ aceita e ela cadastra a conta dela lá. O que vai acontecer? Quando chegar no dia de pagamento, o IQ vai pegar e vai descontar no cartão de crédito dela a conta que ela cadastrou. Em Cuiabá, eu pago tanto o meu celular da Vivo como a minha conta de Energisa. Então, cada estado, a pessoa vai verificar. Beleza? Então, pagou. Outro aplicativo, João, que eu gosto muito. Recarga Pay. Então, Recarga Pay. Como que aconteceu? O Recarga Pay, hoje, ele admite o pagamento até R$ 500 sem nenhum tipo de taxa.
Então, sei lá, você tem um boleto, João, você tem um boleto para pagar de um financiamento, a pessoa tem uma fatura de um cartão que ela paga. O que ela faz? Baixa o aplicativo do Recarga Pay, aponta o boleto lá, pum, faz o pagamento, desconta no cartão de crédito dela. Então, assim, são todas as contas? Não. Umas aceitas, outras não. Por isso que eu tenho vários vídeos, que é coisa que o pessoal quiser, eles entram lá no meu canal, Marcelo Rubles, que aí eu falo de vários aplicativos que tem. Porque esses são fáceis de usar, que eu estou explicando aqui, né? Sim, mas é uma forma inteligente, João, de você ganhar prazo, ganhar milha, e essa milha você pega, vende ela e paga suas contas. É como se você tivesse, João, tendo um desconto na conta de energia. Entendi. Que legal. Um desconto no boleto. Que legal. Que legal. A gente tem aí mais ou menos uns 10 minutos ainda de conversa. Tem algumas coisas aqui que eu queria te perguntar. Primeiro, tem diferença entre milha e ponto? Não. A diferença é o seguinte. O ponto, ele está lá no seu cartão de crédito. Quando ele vai para a companhia aérea, aí a gente chama de milhas. Na realidade é a mesma coisa, só a diferença de onde ele está. Ok. Vale reforçar isso para as últimas... Como eu uso muito cartão de crédito, sigo isso que o Marcelo fala. Acho que as minhas últimas 3 viagens, que eu fiz viagens mais longas de férias, de lua de mel, últimas 3 viagens que eu lembro de ter feito com a Luana, por exemplo, uma das passagens foi pago com milhas. Né? Uma das passagens foi ida e volta, ou seja, no final das contas a gente realmente economiza quando para fazer a gestão disso, né? Muito bem. Você comentou comigo sobre formas tradicionais e inovadoras de ganhar milha. Acho que você já trouxe um pouco disso aí, né? Mas só para deixar um pouco claro o que é tradicional, que eu já tenho na minha cabeça ideia, mas o que tem de inovador, enfim. Tá. A forma tradicional de ganhar milhas, as pessoas pensam o seguinte: eu vou fazer compra no meu cartão, eu ganho milhas. Certo. Então, geralmente, as pessoas ligam o uso do cartão de crédito comprando para gerar milhas. Só que hoje não precisa disso. Então, eu dei um exemplo aí agora, da pessoa pagar as contas de água, energia dela, um cartão de crédito. Ela não gastou nada mais. Claro. Segunda forma, João. Existem promoções hoje em dia que eu consigo comprar pontos mais barato, transferir para a companhia aérea, vendo esses pontos e ganho dinheiro. Então você consegue gerar milhas através da compra e da transferência. Claro, eu só transfiro ponto, já fica de recado para todo mundo, eu só transfiro ponto para a companhia aérea se eu tiver uma promoção de bônus. Como bônus? Eu mando, sei lá, 10 mil pontos, ganho mais 80%, mais 70%. Legal, até tem 2 coisas que vieram claras na minha cabeça, até que acho que vai ajudar muitas pessoas a discernirem, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Primeira delas, isso é um exemplo. Como é que eu sei quando vale a pena ou não comprar pontos? Hoje, por exemplo, foi coincidência, eu deixei o e-mail salvo aqui, eu recebi da Gol, né, de tanto viajar, eu viajo muito como treinador, né, eu sou diamante da Gol já de tanto que eu uso. E aí eu recebo algumas promoções mais interessantes. Então hoje, por exemplo, eu recebi compra de pontos com 70% de desconto. Como saber se isso realmente vale a pena, se vale a pena fazer a compra disso? E já conectando com outro tópico que eu ia trazer aqui, como é que eu faço para vender as minhas milhas? Já que eu posso ganhar dinheiro com isso também? Enfim, se você puder fazer um paralelo entre essas 2 coisas aí. Tá. Ô, João, existe toda uma técnica quando a gente analisa isso. Eu vou te explicar de uma forma mais simples, mas a gente acaba analisando de forma mais aprofundada. E eu até vou realizar um evento, chama Jornada das Milhas, que é daqui 2 semanas. Quem quiser vai lá, eu ensino um pouco mais sobre isso. No final, vou pedir para você deixar para a gente aqui como entrar, como ter contato com você. Mas o que você tem que pensar, João? Faz o seguinte. Ó, a Gol está me oferecendo, né, a Smiles lá, para comprar pontos. Então pensa o seguinte, se eu comprar 10 mil da Smiles, eu vou vender por quanto? Aí você fala, como que eu vou saber disso, Marcelo? Vai num site que chama Hot Milhas. É o mais fácil. Você entra lá e coloca lá, Hot Milhas. Escreve lá, 10 mil milhas da Smiles. Eles vão te dar um preço. Aí você olha, João. Aí você fala assim, peraí. Se o preço for igual. A Gol tá me cobrando tanto e eu vou vender por tanto? Isso aqui tá errado. E é essa que é a questão, João, que as pessoas às vezes elas não entendem. Ela acha que é uma promoção, fala assim, compre milhas por 150% de bônus. A Azul manda muito, a Smiles manda. Aí o cara acha que ele tá ganhando. Só que na hora, se ele for ver, ele tá perdendo. Ele vai vender mais barato. Ah, Marcelo, mas eu vou viajar. Às vezes, João, compensava ele pagar no dinheiro do que ter comprado aquela milha lá. Então, assim, de forma mais simples, básica, é isso que a pessoa faz. Vê quanto tá pagando, vê por quanto que ela vai vender. E aí, João, o mercado de milhas
também está sofrendo, assim como o mercado de um modo geral, né? Claro. Hoje, quantos voos a gente está tendo? Muito pouco. O Brasil foi lá embaixo. Mais de 90% da malha foi reduzida. Então, o que aconteceu? Se diminuiu a demanda, automaticamente, né, diminuiu o número de voo. Então, os valores hoje estão menores. Então, se a pessoa estivesse vendendo milhas há um mês, ela ia lucrar muito mais do que ela vai lucrar hoje. Então, por isso que já é virando quase uma ciência, né, para você entender esse tipo de coisa. Não é à toa que eu recebi promoção da Smiles para comprar milhas com desconto. Eles estão precisando fazer caixa também, então estão precisando de uma grana. Claro, exatamente. Sim. E aí a gente tem que saber, será que compensa? Por isso que é bom a gente se aprofundar nisso, porque senão a pessoa acha que está ganhando e está perdendo. Fato. Isso me fez pensar algo que você já tinha, me fez lembrar de uma conversa nossa que a gente teve muito tempo atrás, que é interessante. Você citou ali o site da Melius, e eu vou, por exemplo, lá nas Casas Bahia que você citou, que interessante, eu posso então ver se eu vou comprar, sei lá, uma geladeira que custa R$3.000. E se eu ganho, por exemplo, sei lá, 2 pontos por milha, 2 pontos por real de compra, eu já tenho aí 6.000 pontos, certo? Aí eu poderia vender esses 6.000 pontos. No final das contas, eu tive desconto para comprar a geladeira. Isso poderia ser feito com vários produtos, né? Isso mesmo, João. É a questão do cashback. Eu já mostrei meus alunos de comprar celulares muito caros e ganhar um desconto aí quase 90%. Mas por quê? Por causa dessa estratégia. Nossa. Aí você tem que casar, né? Você tem que ter um cartão de crédito que te dá uma boa conversão. Você tem que pegar uma promoção. Que tem umas promoções, João, que elas falam o seguinte: ó, de cada R$1 que você comprar, você ganha 12 pontos a mais. Então aí você fala, eu já ia comprar, vou ganhar 12 pontos a mais. Com a venda daqueles pontos ali, o celular sai mais barato. A gente tem muito isso também de hotel. Muitos hotéis fazem isso. É mais uma forma inteligente de gerar milhas para o seu dia a dia. Ou seja, no final das contas, todas as empresas, ou a maior parte das empresas, está caminhando para esse caminho, né? A gente hoje imagino que tenha certo, claro, existe uma certa limitação, eu não consigo transmitir todos os meus pontos de qualquer lugar para qualquer lugar, mas imagino que isso vai evoluir cada vez mais, não sei como é que você vê isso, mas talvez chegue um dia onde a gente tenha mais facilidade em transmissão de pontos entre empresas, né? Sim, hoje tem muita questão da fidelização, né? Então, os pontos que você tem, eles são para enviar para as companhias aéreas. Hoje, por exemplo, eu não tenho como pegar os pontos do Banco do Brasil e mandar para o Itaú. É um tipo de coisa que não tem como. Sim. Você mandar para a ideia é fidelizar, claro. Esse tipo de coisa não tem como fazer. Mas em relação às companhias aéreas, você consegue mandar para todas, né? E assim, João, o que nós temos à disposição hoje é um arsenal. É um arsenal de coisas para você ir para a guerra e conseguir passar por esse momento. E muita gente gera renda com isso. Com esse tipo de coisa. Fazendo o quê, Marcelo? O básico. O básico que todo mundo tinha que fazer, mas muitas vezes a pessoa não faz. Ou por falta de conhecimento, ou por preguiça. Legal, eu não sei a galera aí, mas quem concordar comigo escreve eu. Eu agora acho que eu vou ficar tão pilhado de ficar olhando ponto que eu posso ganhar de ponto em cada coisa. Né? Em cada mercadinho, cada coisinha que eu já vou ficar de olho para ver se dá para ganhar ponto na história. Quem vai ficar tipo eu, que nem eu vou fazer, bota eu aí. Manda uns coraçõezinhos, porque eu acho que eu vou ficar muito ligado nessa história. Agora há pouco a minha esposa comentou aqui, a Luana tá aí, dizendo que a história do cartão de crédito foi difícil aqui em casa, né? Que para ela, porque ela tinha também aquela endemonização do cartão, mas que a coisa com o tempo evoluiu, né? Hoje ela usa só cartão de crédito praticamente também. E deixa eu ver se tem mais comentários aqui. O Álvaro aqui, eu fui treinado por você, João, legal, na CSP, legal, galera da CSP, um gigante aqui do Ceará, muito legal. Galera, muito bom. Grandes dicas, Marcelo, contribuiu pra caramba com a gente, né? Por favor, para começo de conversa, deixa eu agradecer você, em especial, obrigado pela disposição de estar aqui, estar dividindo tantas essas dicas tão importantes com a gente aqui. Pelo jeito tem um monte de gente que nem eu aí, ó. Eu. Mandem coraçõezinhos para o Marcelo, por favor. Marcelo, deixa aqui pra gente, por favor, tuas redes sociais, como é que a gente te encontra, como é que a gente entra em contato com você para participar desse treinamento que você vai fazer, que você vai disponibilizar para as pessoas, para a gente entender mais a fundo sobre milhas. Conta aí um pouquinho. Tá. Primeiro é Marcelo Rubles, né? Tá aqui em cima, quem clicar vai para lá. Então, qualquer lugar, Facebook, Instagram, YouTube, tudo Marcelo Rubles. Eu realizo um evento, João, é um evento online e gratuito, chamado Jornada das Milhas. Então, se a pessoa jogar jornadadasmilhas.com.br, né? Ou entrar no meu Instagram, você vai ver lá o link. Jornadadasmilhas.com.br, é isso? Isso. Show. João, e eu vou explicar para a pessoa como que ela consegue 60 mil milhas aéreas sem investir praticamente nada, em até 3 meses.
Então a Caramba, que pessoa legal. vai assistir os vídeos lá, eu vou explicar isso para ela, falar um pouco mais dessa questão de aplicativos, né? E ela vai ver tanto que esse mercado é um mercado lucrativo. E mesmo Uhum. depois, e assim, passando a crise, vai ser melhor ainda, porque as coisas vão voltar. E é o que eu Sim. falo, João, nós temos que plantar para colher. Fato. Teve alguém que comentou aqui, claro, desculpa, a gente não consegue ler tudo que vocês escrevem o tempo todo aqui, mas eu vi em algum lugar alguém comentando aqui que a tendência, os comentários aí dos especialistas, é que o mercado, a economia volte ao normal só em 2022. Então, sim, a gente talvez tenha que encontrar maneiras de se reinventar aí, né, de fazer as coisas diferentes. Muito bem. Tem alguma coisa, mais, alguma informação ainda de rede social? É isso? Marcelo Rubles, Ô, João, YouTube, é isso. Instagram. Para quem quiser me acompanhar, eu faço um programa de uma live todo dia, 8 e 8 da manhã, chama Café com Milhas. Então Café eu com levo milhas. informações, dicas de Sempre no milha, teu promoção. Instagram. No meu Sempre no teu Instagram, Instagram. Marcelo Rubens. Todo Marcelo dia de manhã, Rubles. 8 e 8. Muito bem, Uhum. 88 todos os dias. Muito bem. Galera, agradecendo a todos vocês que estiveram por aqui também. Deixa eu só ver, eu tenho meu roteiro aqui para ver se eu não vou esquecer de nada. Né? Agradecer a todos que participaram, que passaram por aqui. Valeu por quem ficou, quem assistiu. E reforçar. Maratona de Lives começou na segunda-feira, vai até sexta-feira da semana que vem, todos os dias com uma pessoa diferente, trazendo um assunto novo. Deixa eu olhar até aqui a agenda. Deixa eu ver, acho que amanhã sou eu. Porque sempre vai ter alguém aqui que vai fazer um. Somos eu, Flávio e Luana, somos 3 sócios da Rap. A gente atua como interlocutor aqui, né? Para receber os Ah, convidados. é? E amanhã, se eu não me engano, deixa eu só confirmar. Amanhã, se eu não me engano, sou eu que vou ser o convidado. Cadê? Legal. Tá aqui a agenda. Ó, vamos ver, amanhã é dia 16, né? 16. 16, lá no Instagram da Flávia. Quem me acompanha nas redes sociais vai poder ver aí, eu vou colocar, Flávia Ibiapina. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu escrever. Flávia Ibiapina. Ibiapina. Segue aí, tá? O Instagram da Flávia. Amanhã às 19 horas eu vou falar sobre qualidade dos pensamentos. Nós falamos um pouquinho hoje aqui, né, sobre o quanto a mídia influencia negativamente com as informações negativas. Então, eu vou falar muito sobre isso, sobre mindset, sobre pensamento, ainda mais nesse período de crise. É muito importante, inclusive, por isso que você está falando. Eu preciso trabalhar minha cabeça para me desvencilhar das dificuldades, do quanto pode estar sendo difícil e vir para cá, pensar e assistir os programas que o Marcelo tem aí todos os dias. É Jornal das Milhas, é isso? É, Café com Milhas. Não, o evento. Ah, Jornada das Milhas, o Jornada das evento Milhas, online. isso. Então, jornadasmilhas.com.br. Tem que tá com a cabeça boa para parar, em vez de reclamar das dificuldades, ir lá acessar, estudar e entender como é que eu posso ganhar com isso. Então, amanhã, 19 horas, no Instagram da Flávia, porque é sempre o interlocutor aqui, é sempre no Instagram dele, que vai ser, e vai ser no da Flávia, eu serei o entrevistado. Beleza? Aproveitem. Vocês me encontram aqui no Instagram, já estão por aqui, mas encontram a Rap também no YouTube, Rap Desenvolvimento, aqui no Instagram, para quem quiser acompanhar um pouco da Rap. E para reforçar, você quer assistir de novo essa live, quer pegar as dicas do Marcelo, quer assistir as outras lives que você não assistiu, não vai poder assistir amanhã ou algum outro dia, quer ter acesso? Tá aí o link fixado aí embaixo, galera, rapd.com.br/maratona de lives. Acompanha, que daí você recebe informação das lives, qual é o assunto, o tema, vê se te interessa. E lembrando que sem ser nessa sexta-feira, na semana que vem, na sexta-feira, a última live é uma live surpresa. A gente não vai contar o que vai acontecer, mas nesta live vai acontecer um sorteio. Exatamente, a gente vai sortear algo bem interessante, bem legal aqui, que talvez vai poder ajudar muitas pessoas nesse período de crise. Então, esperamos vocês por lá. Acredito que eu não tenha esquecido de nada. É isso aí, Marcelo. Beijo, abraço. Em breve estarei em Cuiabá de novo assim que passar essa crise toda. Se tudo der certo em maio, eu estou por aí, né? Tenho clientes que atendo aí do interior do Mato Grosso. Vi que tem gente lá de Lucas do Rio Verde, inclusive a Elaine comentou aqui agora há pouco, é para lá que eu vou em maio. Enfim, obrigado Legal. mais uma vez pela parceria. Nos vemos em breve. Beleza, meu amigo. Um Valeu. abraço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.